Alô mundo, que a paz esteja convosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o tema é a instituição dos diáconos. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a eleição dos diáconos, como nós devemos fazer as separações dos ministérios dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, não é? Existem muitas formas de fazer as coisas acontecer, mas existe a forma bíblica, né, que é o que nos importa, que para nós é o modelo que nós devemos seguir, e nós vamos perceber quando nós lermos aqui que nem sempre nós conseguimos manter isso, nem sempre nós conseguimos seguir os conselhos bíblicos para que se faça aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Atos capítulo 6, verso 1 em diante, diz assim: eu vou fazendo pausas, né? Porque ler todo o texto, e às vezes aí eu tenho que ficar voltando e lendo, então eu vou lendo por etapas. Como eu já disse, eu não tenho pressa para chegar a lugar algum. Eu creio que hoje é o que Deus quer para mim é pregar esse texto. Amanhã ou depois só Ele sabe, e sabe se vai haver ou não live. Então não há necessidade de correr, amém? Verso 1 do capítulo 6. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Amém? Então já vamos parar para fazer uma reflexão aqui. A igreja, né, já passou ali pelo problema. O primeiro problema da igreja é justamente a mentira que nós vimos aqui, né? O primeiro problema relatado na Bíblia é a mentira, e não a mentira, como é que eu posso dizer assim? Para o mal dos outros. É aquelas mentiras que o pessoal costuma dizer santa, né? Até a palavra já é contraditória, mentira santa. Não dá para filha, né? Aquilo que é filha do maligno ser santo, mas eu não sei de onde surgem essas coisas, e eu não tenho tempo para ficar pensando de onde surge. Quer dizer, eu sei, né? Mas essa seria polêmica e a gente teria que perder tempo com isso. Então, mentira branca também, né? Isso é só uma forma de preconceito. Mentira não tem cor. Então vamos lá. Depois que houve aquilo, os apóstolos ainda vão, curam, né? Então lá, a gente viu que eles foram presos, foram libertos milagrosamente, tiveram que enfrentar o tribunal, né, lá do Sinédrio. Gamaliel dá um conselho lá para evitar uma boa atitude, porém o que ele deveria fazer mesmo era defender, dizer não, eles estão certos, mas ele não quis entrar nisso, não quis assumir, né, que cria perante aqueles homens. Deu um sábio conselho, mas ficou em cima do muro. Eu até falei sobre essa necessidade que tem de alguns irmãos descerem desse muro e tomar uma decisão, se são pelo reino ou se são para agradar homens. Mas também não compete a mim, graças a Deus, eu só sou responsável pela minha vida. E aí o que acontece? A igreja começa a crescer. E aí eu vou lembrar, eu, por não saber inglês, a minha pronúncia é muito difícil. Alguns nomes eu sei porque eu vejo os outros falar. Mas eu tenho um livro, e você que é evangélico deveria procurar esse livro, que chama Uma Igreja com Propósito. É um pastor que na época que ele escreveu esse livro, a igreja dele crescia muito. E muitos irmãos procuraram conselhos com ele para saber o porquê do crescimento. E dentre os conselhos que ele dá nesse livro, ele tem uma parte que ele diz assim, olha, a igreja é um organismo vivo e a tendência dele é crescer. Que quando a igreja não cresce, ao invés de nós nos reunirmos para pensar o que nós podemos fazer para a igreja crescer, nós deveríamos pensar no seguinte: o que nós estamos fazendo que impede a igreja de crescer. Né? Que na verdade ele diz que é as atitudes que atrapalham a igreja de crescer. Né? Mas ela cresce. E qualquer ministério que for de Deus tende a crescer. Não é que os que não crescem não estejam de Deus. É questionável biblicamente, né? Mas eu não posso dizer porque eu não conheço todos os ministérios que tem sobre a face da terra.
Alguns eu diria que é verdade. Não crescem porque são contra a palavra de Deus. Mas a igreja começou a crescer. E aí surgiu uma murmuração, né? Sabe aquela coisa nojenta que às vezes lá na igreja da Conchinchina, irmãos, vocês não sabem o quanto vocês devem louvar a Deus por não congregarem na Conchinchina. A Conchinchina, ela é uma igreja de perturbações, não é? Eu assumi a presidência lá, mas é uma igreja de perturbações. O que acontece na Conchinchina? Tem sempre alguém falando pelos cantos, né? Murmurando. Mas você viu o pastor? Né? Você viu lá? Você viu o pastor favorece aquele. O pastor, ele não corrige aquele. Mas deixa a gente fazer. Sabe, essas coisinhas de submundo, no obscuro, no silêncio, sabe? Nos lugares escondidos, na corja, sabe? Essa coisa maligna, nojenta, que as pessoas ficam falando por trás da liderança, mas não chegam, não resolvem isso. Foi o que aconteceu. E aí o que acontece? Os líderes percebendo isso, né? Os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. Havendo esse burburinho, os apóstolos então convocaram os 12 discípulos, convocando a multidão dos 12 apóstolos, convocando toda a multidão. Vale lembrar que já 3.000 almas tinham aceitado Jesus, a igreja vem crescendo todos os dias, então não tem um número certo de membros aí, mas é mais de 3.000. Né? Às vezes a gente com 100 membros numa igreja não consegue controlar, imagine os apóstolos controlando mais de 3.000. Chamaram eles e disseram o seguinte, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ou seja, tem coisa que não é responsabilidade do pastor, né? O pastor, aqueles conselheiros, lembra? Porque eu vou falar muito desses conselheiros. Vamos chamar só de conselho. O pastor e o conselho que ele tem para ajudar na sua administração, ele tem que cuidar da palavra. Ele tem que examinar a palavra, ele tem que meditar na palavra, ele tem que pesquisar a palavra, ele tem que ser cheio da palavra. Por que ele precisa disso? Porque ele precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo, não é? Por exemplo, um pastor, ele tem que saber argumentar sobre Lilith, não é? Qual é o ponto de Lilith? Da onde surgiu Lilith? Quem foi essa? Aonde nós ouvimos falar sobre ela? Da onde vem isso daí? Aonde apareceu? Como é que funciona? Ela é ou não é a primeira mulher de Adão? E qual a base que nós podemos usar para dizer que não? E qual é a base que nós devemos usar para dizer que sim? Tudo isso está onde? Na Bíblia Sagrada. Certo? Aonde mais a gente pode... O que mais que um pastor tem que saber? Um pastor, ele tem que saber falar da palavra de Deus acerca dos usos e costumes, não é? Onde está escrito acerca dos usos e costumes que nós implantamos na nossa igreja? Quais são as bases bíblicas que nós temos para aconselhar as irmãs para andarem de um certo modo e aconselhar aos irmãos para andarem de outro modo? Como é que a gente sabe? O pastor precisa saber disso. O pastor e esse grupo de conselho dele. Eles precisam saber onde está escrito tudo isso para poder ensinar a igreja. Porque às vezes, irmãos, a dificuldade da igreja em aceitar a doutrina, em aceitar alguma coisa que a igreja pretende fazer, é justamente porque nos argumentos não se citam a palavra de Deus. Por exemplo, a gente mudou demais, não é? Até uns 20 anos atrás, o rock era totalmente abominável para os cristãos, né? Uma igreja ouvir rock and roll era uma igreja do diabo. Os irmãos pregavam isso no altar, irmãos. Hoje a gente ouve rock, seja o rock pop, seja o rock mais suave, ou seja, umas batidas mais fortes, né? E tem várias classificações, headbang, punk rock, hardcore. E hoje a gente consegue ver igrejas que ouvem isso e louvam a Deus. E de repente a gente está ouvindo. A gente não ouve um thrash metal, a gente não ouve uma coisa, né, um metal white, mas a gente ouve um rock pop e tá tudo bem, tá beleza. Mudou, né? E eu acho que para melhor, porque eu gosto de rock. Mas eu acho que a gente precisa ser mais mente aberta. Então eu acho que foi uma coisa legal, evolutiva. Eu, por exemplo,
Eu jamais louvaria ao Senhor cantando rap na igreja, até porque eu não tenho vocação para ser MC. Mas eu acho bacana, de repente eu não vou fazer um culto, de repente eu vou fazer um evangelismo, né? Trazer uma galera tipo o Tiagão, a Bjork, a Salomão do reggae, para fazer eu acho bacana, né? Um evento evangelístico para chamar a juventude. Eu acho muito legal usar a força que eles têm no louvor, não é? Num culto dentro da igreja, talvez não seria muito viável, até pelo ritmo que tem que ser o culto, né? E, a não ser que seja uma igreja que nem igrejas mais jovens, aí, né, consegue. Não é uma discriminação, não é isso que eu estou falando. É que geralmente na igreja tem um pessoal de mais idades, mais conservadores, né? E esse choque poderia não ser muito bem aceito. E nós não estamos aqui para ficar chocando ninguém. Nosso intuito é não pôr tropeço na fé de ninguém. Mas é bacana. Mas essas mudanças, elas conseguem ter um alicerce bíblico ou não? Não é? Quando a gente, vamos fazer uma reunião, ó, irmãos, agora o rock faz parte do repertório aqui da banda de louvor, nós vamos ter um rock, nós vamos lembrar lá uma Oficina G3, nós vamos tocar um Gades Barneia, a gente vai tocar uns louvor aqui do PG, do Vineyard, e eles são rock, mas vai entrar no repertório da banda, tudo bem? Alguém vai dizer, não, mas o diabo é o pai do rock. E aí a gente pergunta, onde está escrito isso, meu filho? Né? Esses argumentos bíblicos. O pastor e essa liderança, os líderes, os obreiros, né? Inclusive os diáconos, eles devem ser cheios do Espírito Santo. No caso dos apóstolos, né? Da liderança da igreja, principalmente. E é tão importante isso, que os apóstolos dizem assim, se a gente for servir a mesa, a gente tem que abrir mão de um tempo, né, que a gente poderia dedicar à palavra. Para saber se a pregação de Zezinho, né, que disse que o carvalho tem 1 metro de altura, faz sentido ou não. Faz sentido? O carvalho tem mesmo 1 metro de altura? Quanto mede um carvalho adulto? Qual é a altura que ele pode chegar? É 1 metro o máximo que ele cresce? Não sei. Joaquim que falou que Abraão teve uma crise de incredulidade quando foi pedido que ele sacrificasse o seu filho. Onde está a base disso? Humanamente eu posso pensar, ele deve ter pensado alguma coisa, né? Porque se Deus pede para mim desligar a TV para mim orar e eu tenho dúvida, se Deus pede para que eu saia das páginas sociais para investir na leitura bíblica e eu tenho dúvida, imagine abrir mão do meu próprio filho. Ele deve ter pensado, mas que a Bíblia diz isso, já é, né, uma coisa que a gente precisa entender. E os pastores, essa liderança era responsável por isso. Porque se alguma coisa estivesse sendo pregada que não era biblicamente, você podia parar, né? Tem as igrejas do sininho lá, né? Se batia no sino e tirava a pessoa, você está falando besteira, vai, né? Vai orar mais, sei lá, essas coisas. Eu não peguei muito isso, peguei mais de revelação e profecia. As pessoas estarem revelando e serem repreendidas porque não era de Deus, havia um corpo para isso, né? Pessoas capacitadas para isso, treinadas para isso, né? Supostamente ungidas para isso. Então, é claro que essa era a responsabilidade. Por exemplo, a gente convida o Quincas d'Água para pregar lá na igreja, e o Quincas d'Água faz essa besteira, né, de falar, né, que a igreja tem que baixar a cabeça para ouvir Satanás dizer. Qual é a referência bíblica que Quincas d'Água usou para mandar a igreja ouvir Satanás, e qual é a referência bíblica que a igreja teve para baixar a cabeça e ouvir Satanás? Reverenciar Satanás. Qual é a base bíblica que uma igreja evangélica tem para reverenciar a voz de Satanás? Ouvir o que Satanás tem para dizer, porque para mim ele não tem nada a dizer. Eu não quero saber o que Satanás diz. Pode ser uma coisa que pode destruir o ministério de quem for. Eu não quero. Se vem de Satanás, eu não quero saber. Ah, pastor, mas pode ser verdade. Pode! Há uma possibilidade de ele falar a verdade, há uma possibilidade de ele denunciar pecados ocultos, há uma possibilidade de Satanás fazer qualquer coisa que você possa imaginar, mas eu não quero saber. Eu tenho uma ira muito grande com um crente pentecostal, que você convida ele para fazer um trabalho evangelístico, o diabo pode se levantar, pastor.
Ah, vamos fazer um... Ah, mas sabe como é que é, né? O diabo... Irmãos, vamos saudar com o ósculo santo. Ah, não pode saudar com o ósculo santo. A Bíblia manda, mas o diabo... E o diabo agora atrapalha o que a Bíblia manda desde quando, rapaz? Quando que eu tenho que ficar me preocupando com o que o diabo vai fazer se a Bíblia manda eu fazer? É isso que a gente precisa, para isso que precisa ter esse ministério da palavra. Para que a gente saiba ensinar isso. Irmão, você não precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar em ser cheio de Deus. Precisa se preocupar em ter o Espírito de Deus na sua vida, a palavra de Deus na sua vida. E aí você vai ver que o diabo, irmão, ele vai tentar de qualquer forma. Então você não precisa ficar dando tanta atenção assim, que quando você está firme na palavra, Deus te guarda. Não é? Agora, eu já vi, irmãos, a gente vai num monte orar às vezes, e esses crentes mais cheios de virtudes, a gente passa 1 hora orando, não é? Vamos fazer um propósito. Às vezes, quando eu comecei a ir para o monte, às vezes a gente passava a noite inteira orando lá no monte. E grande parte da oração, o cara fala mais com o diabo do que com Deus. Ele foi para o monte para ficar falando com o diabo. Ah, mas ele está expulsando, mas o monte você foi para o monte para ficar se relacionando com o diabo, gente. Vai para o monte para se relacionar com Deus, para se encher de Deus, para voltar cheio de Deus. Faça orações para se encher de Deus, para que a glória de Deus, o Espírito de Deus habite em você. Pastor, mas e os diabos? Os diabos que vão para o inferno? Oxi! Você acha que a minha vida tem uma corrida? Lembra daquele pregador que falou, se eu não orar as 4 primeiras horas do meu dia, talvez eu não encontre tempo para orar, porque minha vida é corrida? Eu acredito nisso. Porque eu acordo de manhã e a minha vida é corrida. E você acha que a hora que eu encontro um tempo para me prostrar, para falar com o meu Deus, eu vou ficar perdendo tempo de expulsar o diabo? Você acha que eu vou perder o meu tempo prostrado diante de Deus, o Rei da Glória? Imagine isso. Você tem uma oportunidade de falar com uma autoridade máxima. Você tem a autoridade de entrar diante de alguém que tem todo o poder. E aí você entra na presença dele, vira as costas para ele e fica falando com o inimigo dele, na presença dele. Você acha que isso é legal? Mas essas coisas acontecem porque falta palavra. Porque o evangelho de hoje, muitas vezes, não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia. Os trabalhos que nós realizamos na igreja, às vezes, não tem a ver com o que está na Bíblia. Os temas de culto, às vezes, não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Vocês já viram isso? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. E quem tem que tomar cuidado disso? Liderança. Eu não estou atacando a liderança. E hoje eu percebi uma coisa, irmãos, não é? Que a gente vai lendo aqui e a gente vai vendo coisas que acontecem que são totalmente contrárias. E se a gente não vigiar, a gente se ira com isso. E eu não posso me irar com isso também. Como eu disse, eu tenho que me focar no plano de Deus. E o plano de Deus é paz, justiça e amor. Eu não posso deixar o meu coração se encher de ira, porque, na verdade, eu não estou aqui para semear ira e contenda com ninguém. Eu estou aqui para dizer para você, existe um caminho de amor, existe um caminho de paz, existe um caminho de santidade. É isso que nós estamos querendo trilhar, entendeu? Então, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando que a gente precisa despertar, porque tem problemas na igreja, e o modo de solucionar isso é a palavra de Deus, né? Nós precisamos nos voltar. A liderança eclesiástica precisa se voltar para aquilo que era o que os apóstolos faziam antes. E eles dizem assim, ó, não podemos abrir mão desse tempo, que é perder, não perder teoricamente, né, ou ao pé da letra. Mas eu vou deixar de estudar a palavra para ficar preocupado com a mesa. E aí, eu sei que muitas pessoas, né, por necessidade, muitos obreiros acabam trabalhando secularmente. Né? Inclusive alguns pastores. E eu não estou aqui para julgar isso, eu não sei o que Deus tem na vida de cada um, né? Não sei, mas a posição que eu quero dizer é o seguinte: se você tem um trabalho secular, você não pode cuidar da igreja plenamente, né? E teoricamente, pelo que nós aprendemos aqui, o pastor tem que cuidar da igreja, período integral. Por isso o trabalhador é digno do seu salário. Por isso as igrejas deveriam pagar salário para os seus pastores. Por isso as congregações deviam pagar salário para os seus dirigentes, não é? A igreja deveria exigir
que isso acontecesse. Os membros da igreja deveriam exigir dos seus pastores que não trabalhassem para viver do salário da igreja, para que pudessem se dedicar à palavra de Deus. Tamanha a seriedade que é. Mas, infelizmente, a estrutura hoje é outra. Eu entendo que alguns irmãos precisam trabalhar, né? Eu acho que o ministério sofre, mas é uma opinião particular e cada um sabe o seu chamado e a sua vocação com Deus. Mas os 12 faziam isso. E aí então ele diz o seguinte: escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Irmãos, eu não quero ficar aqui atirando pedra em ninguém, tá? Mas eu também não posso, por conhecer alguns ministérios, por conhecer você, pastor, que é meu amigo, por conhecer você, que é dirigente de uma congregação e é meu amigo, e se você comete esse erro, eu não posso deixar de pregar para agradar você. Na verdade, eu já dirigi igreja. Hoje não, mas eu já dirigi igreja. E eu cometi alguns erros que eu vou falar aqui. Talvez você lembre disso. Talvez você lembre do meu tempo de dirigente e diga assim: pastor, mas o senhor fazia isso. Não é? E talvez pode até pensar, agora que ele não é mais dirigente, ele faz. Não, antes de você analisar isso, a gente senta e a gente vê as razões, né? Mesmo que eu tenha errado, para que a gente veja isso. Mas vamos ver aqui. Na verdade, eu me lembro de uma vez que eu passei por essa situação e a posição foi bem diferente. Mas, é claro, né? Eu tenho convicções que eu, como homem, erro muito também. Ele diz assim, ó: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. É um negócio importante, eu não posso pôr qualquer um lá. É aquela questão que eu falo: você tem um problema de coração, você vai no açougueiro? Você tem um problema na vista, não é? Você vai na manicure para poder resolver seu problema de vista? Não, você vai em alguém que é especializado naquilo. Tem que ter a capacidade para fazer uma avaliação ocular. Né? Tem que ter um especialista que vai examinar o seu coração e vai dizer: ó, você tem isso, isso e isso. E descobrir o que é. E se você quer entender a diferença de um especialista, de alguém capacitado, eu vou contar aí uma história para vocês. Eu tinha na época cerca de 8 para 9 anos de idade e me deu uma dor de ouvido horrível, uma dor horrível mesmo de ouvido, que eu não conseguia dormir. E na minha época de infância tinha um analgésico que chamava Comel. E eu tomei umas 40 gotas desse Comel, toda hora eu ia tomar para ver se passava a dor, para ver se eu conseguia dormir. Mamãe dormiu e eu acordava, ia assim ela ver e tomava. O que aconteceu? No dia seguinte eu contei para minha mãe. Minha mãe então me levou em um hospital. Eles examinaram e disseram: ó, ele não tem nada. Fomos para um outro hospital referência aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E a pessoa me examinou e ela disse assim: ó, não tem nada, a gente não consegue achar nada. Nós fomos então no Hospital das Clínicas, na pediatria do Hospital das Clínicas. Passamos pelo primeiro pediatra e examinaram e disseram: ó, não tem nada, seu filho não tem nada no ouvido. Minha mãe, ela me levou então, me pegou pelas mãos. Nós fomos na sala da chefia da pediatria lá do Hospital das Clínicas. E a mulher escreveu uma carta a uma doutora lá, não a doutora que tinha me examinado, uma outra doutora, incumbindo ela da responsabilidade e descobriu o que acontecia conosco. E aí nós esperamos, nossa vez, ela nos atender. Mamãe mostrou o papel para ela e disse assim: ó, nós estamos com esse problema aqui. A mulher leu o papel, né? Pegou o papel lá, tá doendo, fez umas perguntas, e ela pegou e falou: me acompanha aqui até a sala. E ela me levou à sala do dentista. Mas a dor era no ouvido. E ela disse assim para mim: abre a boca. E eu abri a boca. Ela olhou e disse para minha mãe assim: ó, o problema é esse dente. Pegou um instrumento lá, né, e colocou. O problema é esse dente aqui. É esse dente que está causando essa dor. Mas minha mãe falou: não, mas ele está com dor de ouvido. Ela falou: justamente. O que está acontecendo é o que nós chamamos de reflexo. O dente está com problema e está refletindo a dor no ouvido. Certo? Arrancaram meu dente e a dor se foi. Então, para isso as pessoas têm que ter capacidade, para saber o que vai fazer. Os apóstolos dizem assim, e olha um outro ponto importante.
que os apóstolos não pegam 7 pessoas e dizem assim, a partir de hoje essas pessoas vão liderar você. O que eles fazem? Eles dizem aos discípulos, apresente 7 pessoas que sejam, vamos ler de novo o texto aqui. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação. Nós vamos colocar 7 pessoas com um importante negócio de fazer justiça na hora da partilha. E na hora da partilha não pode ter emoção. Na hora da partilha eu não posso pender pelo meu familiar e desconsiderar alguém que eu mal vejo, ou alguém que até me ofende, ou alguém que me persegue ministerialmente. Mas na hora de partilhar, eu não posso fazer essa injustiça de favorecer o meu parente, vou colocar um filho meu, e desprezar alguém só porque não aplaude as minhas pregações. Eu tenho que ser justo na hora da partilha. Então eu tenho que ter uma boa reputação, porque as pessoas têm que olhar para mim e falar assim, ó, não, o Alexandre, não, ele vai fazer o que é certo, pode deixar lá, né? Ó, o Alexandre que está nesse encargo assim, então vai fluir. Por quê? Porque o Alexandre está fazendo, então pode ter certeza que vai, né? A gente sabe que algumas pessoas têm habilidades especiais para algumas coisas. E que se você colocar ela para fazer aquilo que ela sabe fazer, vai funcionar. Então, é isso que a gente precisa, né? Por exemplo, eu tenho um amigo aqui, né, onde eu moro, que a gente chama ele de Cris, e ele é um eletricista profissional, né, técnico em eletricidade. E se a gente precisar de que faça qualquer obra na parte elétrica, inclusive na parte de som, que ele também conhece muito bem, pode chamar ele. Ele vai desenvolver isso para você com maestria. O cara é bom no que faz, entendeu? Mas eu tenho lá minhas dúvidas se eu colocaria ele em alguns outros setores, né? Por quê? Porque ele tem essa inclinação para eletricidade, eu tenho que deixar ele onde ele sabe fazer, não é? Então, escolhi 7 pessoas que têm essas boas indicações. Se você precisar, depois você me liga aqui que eu vou te dar o número dele. Eu não tenho, vou procurar, que eu perdi meu telefone, mas eu tenho o contato dele, se a gente entra lá para poder te enviar. Ele é um bom eletricista. Se você precisar, me procure que eu vou te dar o telefone dele, tá bom? Boa reputação, cheios do Espírito Santo, que é uma outra coisa. Você vai ter alguém que tem uma responsabilidade de um negócio muito importante dentro da igreja. Você vai colocar uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Uma pessoa que é pesada de palavra, uma pessoa que é insensível, uma pessoa que é parcial, uma pessoa que não tem uma vida devocional de oração, de leitura bíblica, uma pessoa que não tem prazer nas coisas de Deus. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem as marcas do Espírito Santo, irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é que ser cheio de ar, não, sabe, inchado, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter condutas parecidas com o Espírito Santo, não é? É um critério aqui. Deixa eu ver se eu não perdi muito no horário. Nós vamos parar por esse versículo aqui, depois a gente continua, mas vamos acabar ele. E qual mais mesmo? Cheios do Espírito e de sabedoria. Poxa, tem que ter sabedoria. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos separar um tesoureiro lá na Conchichina. Irmãos, ó, depois que eu assumi essa presidência da Conchichina, vocês não sabem a dor de cabeça que é. Porque agora eu descobri que nós temos um problema financeiro. Por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, não é? As finanças da igreja parecem nunca progredir, irmãos. A gente está sempre amarrado, sempre ali, alguma coisa. E eu não vou dizer que isso é culpa, tá? Do tesoureiro, não. Mas eu fui fazer lá algumas mudanças, pedi para o conselho. Primeiro eu montei o conselho para poder dirigir a Conchichina. E aí agora eu fiz com esses conselheiros uma reunião para a gente ver, né, as habilidades de cada pessoa. Eu descobri que o meu tesoureiro já faliu 5 empresas dele. Mas ele é tesoureiro. Será que eu estou querendo que minha igreja prospere? Se ele investiu o dinheiro dele de forma errada, será que ele vai saber investir o dinheiro da igreja? Será que ele vai saber administrar? Ele não soube administrar o dele, gente. Será que ele vai conseguir fazer isso? Não é?
sei lá, tem, sabe, N situações que você coloca pessoas para fazer serviços que ela não sabe. Que você dá a pessoas cargos e funções que ela não sabe. E aí você vai ter problema. A igreja vai ter problema. Então, ele pede essas referências. E aí eu vou voltar a uma coisa comum no meio pentecostal. A igreja da Conchichina, nós já fizemos os planos para aqui 10 anos, certo? É claro, a gente tem que ter visão. Sentei com os conselheiros e expus que daqui 10 anos a gente quer ter dentro da cidade de São Paulo uma igreja em cada bairro. A gente não quer mais de uma, porque senão é muita vaidade. A gente quer uma igreja grande em cada bairro, certo? Então cada bairro da cidade de São Paulo vai ter uma igreja. E olha que a gente sabe que são muitos bairros, né? Mas em cada bairro vai ter uma. Aí o que acontece? Lá no Capão Redondo, a gente tem uma igreja, né? Que é o irmão Francisquinho que dirige lá. Uma bênção. Tem 5.000 membros lá no Capão Redondo. Não é verdade? Pastor Francisco está lá desde a fundação. Começou com um ponto de pregação lá na casa de Manuel. E a igreja foi crescendo, foi crescendo. Nós construímos uma congregação. Hoje tem 5.000 pessoas lá. A igreja é grande lá. Cabe mais 5.000. Nós, quando projetamos isso, pensamos nisso também. E cabe mais 5.000. E a igreja cresce continuamente. Não é? Irmão Francisco é uma benção. Só que o irmão Francisco teve uma parada cardíaca. Certo? Teve uma parada cardíaca. O irmão Francisco estava 5 anos lá. Tinha um corpo de obreiro lá. Tinha os conselheiros dele lá. Certo? Certo. A gente precisa substituir o irmão Francisco. Eu tô lá na Conchichina 7. Certo? O que eu faço? Faço uma reunião com o meu conselho. Irmãos, ó, o pastor Francisco faleceu, a igreja lá vai precisar de alguém que assuma a liderança, que seja o líder daquela igreja. E como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Aí alguém diz assim: ô Alexandre, sabe o presbítero Luizinho? Sei. Então, o Luizinho já está com a gente aqui uns 20 anos. Vamos mandar o Luizinho para lá, para o Capão? Mas eu digo, nós vamos mandar o Luizinho para Capão? É. Ele leva jeito com isso, ele já ajudou a gente aqui, auxilia a gente aqui há tanto tempo. Mas o Luizinho não conhece ninguém no Capão. O Luiz não conhece os obreiros de lá. O Luiz não conhece o cotidiano daquela igreja. Vamos mandar ele. Não seria mais fácil nós chegarmos lá no Capão, nós vamos todos nós, conselho, nos reunimos com o conselho do irmão Francisco lá. O irmão Francisco tinha um conselho. Nos reunimos com esse conselho e com a igreja de Cristo. Fechamos lá um culto particular, fechamos as portas fechadas, só os membros da igreja. Nós fazemos uma eleição. A gente pede para que eles apresentem pessoas, né, que possam assumir o espaço deixado, né, o apostolado deixado pelo irmão Francisco para seguir nessa obra. Alguém que seja de lá, da comunidade, alguém que tenha participado das obras que ali fizeram, alguém que saiba o ritmo que é, alguém que saiba a cultura do lugar, porque cada igreja tem sua cultura, irmãos, não é? Nós temos uma visão ministerial e essa deve ser mantida em todos os ministérios, em toda a igreja no ministério deve ter uma mesma visão, deve falar uma mesma coisa. Haja vista se você pegar as Assembleias de Deus, se você pegar a congregação cristã, Deus é amor, né? Elas têm um mesmo ritmo, onde você for, você vai ver que é o mesmo padrão, o mesmo ritmo. Tem outras igrejas assim também, Paz e Vidas, a Internacional da Graça. Uma igreja alicerçada ministerialmente forte, elas tendem a ter todos a mesma característica. Mas elas têm a tradição de cada congregação, pelo povo que ali congrega, pela forma que eles convivem. Então é legal pegar alguém de lá, não é? Alguém de lá. Vamos supor, lá na Conchichina, nós temos um grupo de varão, certo? Nós temos um grupo de varão. E aí, nós temos lá no grupo de varão o irmão Benedito, que é o líder. O irmão Benedito, quando pegou o grupo, tinha meia dúzia de pessoas, meia dúzia de varão que queriam cantar. Mas com o trabalho do irmão Benedito de 10 anos, nós temos 60 varão que canta.
Benedito tem um ataque cardíaco. Ou Benedito envelheceu e acha que agora quer desfrutar do melhor da vida. E ele pede para mim, falou, pastor, coloca um substituto no meu lugar, isso me consome, eu tenho que estar vendo um louvor, eu tenho que estar estudando a letra, a música, a poesia, vendo se não tem influências de outras áreas que trouxeram para cá. É um trabalho árduo para mim, eu já estou com uma certa idade, pastor, coloca alguém no meu lugar. E aí, quem que eu vou colocar? Não sei. Eu vou colocar o presbítero Alexandre, meu xará, né? Para ser o líder lá. Mas o Alexandre nunca cantou com os irmãos. O Alexandre nem fazia parte do grupo. Ele nem sabe. Ele não conhece os irmãos. Ele não sabe a necessidade, a dificuldade de cada um para estar ali no grupo. Ele não sabe que alguns estão ali no grupo, mas tem outros trabalhos dentro da igreja. Ele não conhece. A tendência de dar errado é muito grande, irmãos. Não é mais fácil. Eu junto com o irmão Benedito, né, que vai jubilar, mas ele conhece. Eu mesmo dizer, irmão Benedito, o senhor tem alguém que o senhor possa indicar para substituir o senhor, que o senhor acha que vai continuar o trabalho de uma forma agradável a Deus? E o irmão Benedito poderia dar essa indicação, né? Nesse caso ele não morreu, mas então ele já deixa ali indicado. Ó, fulano, né? Ele tem sido treinado aí, apresento ele como Moisés fez com Josué. Apresentou, ó, esse é o homem que Deus escolheu, depois que eu partir ele vai guiar vocês. Na verdade, a gente precisaria saber disso. Quem vai guiar o povo na morte do pastor Alexandre? Quem vai presidir a Conchichina quando o Alexandre morrer? Eu cheguei agora na Conchichina. E eu assumi meio que por necessidade a Conchichina. Mas eu preciso agora, junto com os meus conselheiros, achar alguém. Geralmente é o vice, né? O vice deve assumir a presidência. Mas isso não é regra, até porque às vezes o vice não é uma pessoa que está habilitada para isso. É uma pessoa que está ali por um encargo, mas ele não tem a mesma paixão da obra. Né? Ele aceitou por uma necessidade quando nós chegamos na Conchichina. Havia muita necessidade, eu não conhecia ninguém, eu vi alguns comentários aí e elegi, né, o irmão Roberto, que é o meu segundo nome, o irmão Roberto para ser o meu vice. Mas ele não quer seguir, ele não quer, depois que eu morrer, ele não quer essa responsabilidade. Né? Ou ele quer, mas não tem preparo para isso. Existem outras pessoas mais preparadas. O que eu preciso decidir depois que eu começar a botar ordem? Quem vai me substituir? Porque eu não sou eterno. Eu vou morrer uma hora. E quando eu morrer, precisa ter na ata da igreja como que vai ser feita a eleição do meu substituto. Precisa saber exatamente como vai funcionar isso. Então, existem as igrejas, né, que são familiares e que tende a ser do nível de família. Né? Então, se o pastor morre ou um filho, como foi o caso da Deus Amor, por exemplo, né? Se o pastor morre ou um filho, ou a esposa, ou uma filha, acaba assumindo essa presidência. É né? Uma hierarquia, mas é uma hierarquia familiar. É como se fosse um reino deles e eles vão governando isso em família. Existem igrejas que já são mais lúcidas, que entendem que essa é uma questão dessa eleição. Então, eu sou o presidente, tenho o meu vice, que é o irmão Roberto, mas nós temos aqui um conselho. Este conselho, na verdade, deve ser o núcleo que vai gerar o meu substituto. Por quê? Porque se eles estão comigo na direção desse trabalho, um deles é o mais apropriado para dirigir. Né? É um deles que tem que assumir a presidência. Por quê? Porque eles estão acompanhando os trabalhos, as dificuldades, as soluções que nós achamos. Né? Então é um desses conselheiros que tenha todos os gabaritos que nós vemos na Bíblia que pode assumir. Mas eu tenho que deixar isso pré-determinado, irmãos. Para que quando eu morrer, não venha haver discórdia, rachaduras na igreja. Tudo isso tem que ser certo. Para quando eu morrer, as pessoas tenham segurança. Ou, por exemplo, vamos supor, eu não pretendo me aposentar e nem morrer agora. Vamos supor que daqui 10 anos eu ainda seja o presidente da Conchichina. Certo? 10 anos eu ainda sou o presidente da Conchichina.
conseguir fazer um bom trabalho. Eu espero em Deus que eu consiga. E eu tenho lá, então, uma igreja enorme. Agora nós já temos, não só nos estados, nos bairros da cidade de São Paulo, nós temos igrejas em todo o país, né? E a gente tem uma forma administrativa bacana, que é eu e os conselheiros, o líder e os conselheiros. E a fórmula que nós achamos para substituição será sempre essa: dentre os conselheiros sairá o substituto. Então, nós administramos para que quando eu morrer, um dos meus conselheiros assuma isso. Ele vai ser preparado para isso, não é? Esses líderes que estão comigo, que conhecem a dificuldade, que conhecem o que Deus está fazendo, como Deus tem solucionado os problemas dentro da igreja, esses líderes são os mais indicados para que possam assumir a presidência, porque eles já estão habilitados por isso. Por isso que na eleição desses líderes é preciso que sejam pessoas cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo, pessoas que tenham o que colaborar com a igreja. Amém? Então nós vimos aqui, tem que ser escolhido pelo povo, né? E eu sei que por necessidade, algumas igrejas não conseguem fazer isso, né? Por necessidade, mas aí existe uma série de outras questões que a gente precisa avaliar, não dá tempo de falar nisso, nem é o foco do nosso estudo. Mas o correto é isso, é que numa igreja pequena, uma congregação pequena, se nós vamos eleger líderes de grupo, temos que ter uma hierarquia para isso, né? Geralmente sai a líder, a segunda assume, né, e vai fazendo essa sucessão. Quando não existe isso, a gente precisa ter bem estabelecido isso, para que eu não ocorra de na substituição de um líder eu pegue uma pessoa que não tem habilidade, que não conheça. Não estou dizendo que vai dar errado por causa disso, mas a tendência de estar errado é bem maior e não é a forma correta de fazer perante Deus, não é? Os pastores com igrejas maiores de uma congregação, você vai trocar a direção de uma igreja, use os membros daquela igreja, não é? Os obreiros daquela igreja é o mais preparado. Não que você não tenha em outra igreja alguém mais preparado. É que dentro do contexto da igreja local, a pessoa local, o obreiro local, conhece o ritmo da igreja, será um líder melhor. A igreja já conhece ele, não tem aquela rejeição que alguém veio de fora, essas coisas. É o caminho que a Bíblia mostra. Então pense sobre isso, reflita sobre isso. Eu sei que a igreja ore sempre para que essas coisas sejam estabelecidas conforme a vontade de Deus. Amém? Quero agradecer a presença de todos. Você que assistiu hoje, né, no dia 5, você que vai assistir depois, você que vai ver no YouTube. Deus abençoe sua vida. Continue a orar por mim. Se você estiver assistindo esse vídeo em 2050, ore por mim. Pesquise para ver se eu estou vivo, né? Talvez eu já tenha partido. Mas se eu estiver vivo e velhinho, ore por mim. Eu vou precisar da sua oração. Amém? E que possa ser me dada a palavra com confiança. Eu vi isso, nós vamos falar, né, desses que são escolhidos, um homem que tinha uma palavra, né, que era irresistível, que era, sabe, inquestionável a forma de ele pregar. E é isso que eu procuro em Deus, que eu aprenda a palavra, né, de forma que quando eu for explicar para vocês, vocês consigam aprender e se convencer se algo estiver errado. Não estou dizendo que tem, mas se algo estiver errado. E que suas dúvidas sejam esclarecidas, né? Que os questionamentos ministerial, bíblicos que você tem dentro de você possam ser sanados pelas ministrações da palavra. É isso que eu desejo. E não para minha glória, irmãos, mas para a glória do nome de Jesus. Amanhã às 22h30, se Deus permitir, nós continuamos com o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Como nós dizemos, não temos pressa de chegar a lugar nenhum, a não ser na vontade de Deus. E que você possa ter uma noite abençoada e um sonho que possa te trazer alegria nessa noite, em nome de Jesus.